irmãos, a paz do Senhor. Permaneça de pé só um pouquinho. Já vamos ler a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Que alegria estarmos na casa de Deus nesta noite. Glórias a Jesus. Como é bom sentir a presença de Jesus na nossa vida. Como é bom poder adorar ao Senhor, glorificar o seu nome. Glórias a Jesus. Que bom ter o pastor Adriano. Como ele disse, Adriano é mais do que um irmão. Bom, eu bem. Glórias a Jesus. Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, eu sempre gosto de dizer, quando leio algum texto escrito pelo evangelista Lucas, que eu admiro muito e gosto muito da forma como Lucas escreve. Os relatos que ele faz, a forma científica que ele escreve, nos encanta, nos faz, e é importante lermos a Bíblia assim, nos faz viver a cena, nos reportar para a cena. E o texto que lemos, não obstante ser um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, nos mostram algumas verdades, alguns ensinamentos muito importantes para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, Lucas faz questão de relatar, é que a multidão apertava Jesus. A multidão estava perto de Jesus. E Lucas fala o porquê que a multidão estava perto de Jesus. Ele diz assim: ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Como é bom quando nós nos reunimos com este intuito. Como é bom quando nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem a falar. Glórias a Jesus.
Eu tenho certeza que todos nós, quando saímos de casa e nos dirigimos para o templo, mesmo sabendo que, e estando prontos até para cantar, para ministrar, para pregar, para coordenar a direção do culto, mesmo sabendo que podemos ou não ter uma participação durante a reunião, uma coisa é importante: estarmos sempre reunidos para ouvir o que Deus tem para falar. Glórias a Jesus. Eu sempre digo que a voz é do homem, mas a palavra tem que ser de Deus. Quando Caleb pediu a Josué a parte da terra que lhe cabia, que era a terra de Hebrom, Caleb chegou para Josué e disse assim: tu bem sabes o que Deus falou ao meu respeito através de Moisés. Caleb está dizendo assim: a voz foi de Moisés, mas a palavra foi de Deus. Aleluia. Deus sempre fala. Aleluia. Deus sempre fala. Glórias a Jesus. Eu me lembro lá da minha infância, a gente cantava um hino que dizia: pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que Deus vai falar. Aleluia. Deus já nos falou durante este culto. Deus continua falando. Às vezes nós é que precisamos estar atentos para a forma como Deus está falando. Mas uma coisa é certa: Deus sempre fala. E aqui a multidão está apertando Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu me lembro quando eu era criança, cantava na igreja, e o culto que eu não recebia oportunidade, eu ia para casa aborrecido, chateado, porque não tinha recebido a oportunidade. Mas isso era coisa da infância. E Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, fazia como menino. Mas agora que eu cresci é diferente. Ninguém precisa sair triste, chateado de um culto, porque não recebeu a oportunidade de vir ao microfone. Mas nós realmente devemos sair frustrados de um culto se Jesus não falar conosco, porque o objetivo de estar reunidos é para ouvir o que Jesus tem para falar. Só quem veio nesta noite ouvir o que Jesus tem para falar, e ainda mais só quem já ouviu Jesus falando, erga pelo menos uma das tuas mãos agora e dê o melhor glória a Deus neste culto, porque a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos reunidos também por causa dele, da palavra dele, do falar dele, do agir dele, do mover dele, da ação dele, do carinho dele, do abraço dele, do amor dele, da salvação dele. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Diante daquela situação, Jesus estava na praia. Lucas escreve que ele, na praia, viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, era comum naquela hora do dia encontrar os pescadores desembarcando dos barcos. Era o momento que eles estavam voltando. Era o momento que a maré estava baixa, porque a gente sabe que à tarde a maré sobe e pela manhã a maré está baixa. Então era comum olhar para a praia do lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar da Galileia. Era o mesmo lugar. E os pescadores estavam desembarcando dos barcos, tirando os peixes. Aí Lucas escreve assim: viu 2 barcos junto
à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, eles não estavam desembarcando peixes. Lucas diz, lavavam as redes. Naquela noite anterior, Pedro e os seus companheiros não conseguiram pescar nada. Eles passaram a noite no mar, lançando a rede, puxando a rede, enfrentando o vento, tentando, mas nada conseguiram. Era uma noite, era um dia de frustração. Era uma manhã de frustração. A gente sempre diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas aqui era amanhã, é claro que essa é uma expressão para nos encorajar. Aqui era pela manhã. E ao invés de se alegrarem, ao invés de terem a convicção que haviam ganhado o dia, e naturalmente eles passariam o dia limpando os peixes, vendendo, e na noite eles voltariam de novo ao mar. Mas aqui eles tinham tentado a noite inteira e nada tinham apanhado. Não é por falta de perícia. Eles eram peritos no que faziam. Jesus então, sem nem perguntar o que estava acontecendo, eles estão lavando as redes, frustrados, decepcionados. Foi uma noite ruim. Não foi uma noite de poucos peixes. Foi uma noite de peixe nenhum. Talvez poucas vezes aquilo tinha acontecido. Eu me reporto para a cena e fico imaginando e gostaria que você pensasse isso comigo. Talvez eles lavavam as redes, quase que nem conversando uns com os outros. Decepcionados, chateados, magoados. Aí de repente Jesus se aproxima, vai em um dos barcos, o de Pedro, entra no barco e diz, afasta o barco um pouco para o mar. A multidão ali, do barco, Jesus começa a ministrar à multidão. A Bíblia diz que ele entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. E assentando no barco, ensinava do barco as multidões. Eu li esse texto várias vezes na minha vida. Mas um dia eu comecei a ler esse texto, o Espírito Santo trouxe a seguinte reflexão ao meu coração. A noite de frustração de Pedro foi a oportunidade para Jesus usar o barco de Pedro como púlpito para pregar. Eu vou repetir. A noite de frustração de Pedro foi a oportunidade para Jesus usar o seu barco como púlpito de pregação. Se Pedro tivesse pescado aquela noite, naturalmente o barco estaria cheio de peixes. Naturalmente ele não teria tempo para afastar-se da praia, para que Jesus do barco pregasse a multidão. Então o que eu aprendo com esse texto? Para mim, qual é o principal ensino desse texto? Talvez um momento de frustração. Foi lido pelo nosso querido aqui nesta noite. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Talvez o tempo que você está vivendo não é o melhor tempo da sua vida. Talvez você chegou aqui frustrado por algum motivo. Mas a frustração que vem sobre a nossa vida pode ser uma oportunidade de estar mais perto de Jesus. Aleluia. Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus não perguntou nada para Pedro. Com certeza Jesus sabia do que estava acontecendo, porque nenhum pescador estaria na praia aquela hora lavando as redes se ele estivesse pescado. Jesus nem pergunta para Pedro o que está acontecendo. Jesus nem pergunta para Pedro porque estava lavando as redes naquela hora da manhã.
Jesus não pergunta para Pedro como tinha sido a noite anterior. Aleluia! Às vezes nós nos sentimos assim, como se Jesus chegasse sem perguntar nada. E parece que Ele nem se interessa pela nossa frustração. Parece que Ele não está nem aí para o que aconteceu. E quantos de nós às vezes dizemos: não dá para usar o barco hoje. A gente está frustrado, decepcionado. Só tem ideia do que foi a noite inteira sem pescar? Só tem ideia do que foi o trabalho da noite toda? Só tem ideia de quanta energia a gente gastou durante a noite? Calma. Isso não é o mais importante. Talvez a noite de frustração foi só para que Jesus chegasse mais perto de você. Jesus senta no barco, não pergunta nada e diz: afaste o barco. Imagino que Pedro pede aos companheiros, eles empurram o barco, chega um pouco para a água. Jesus começa a pregar. O som da voz de Jesus é levado pelo que nós chamamos de maresia, aquele vento que vem do mar. A multidão ouve Jesus. E eu imagino Jesus pregando e Pedro pensando: mas à noite eu não peguei nada. A multidão está encantada com o que Jesus está dizendo. E Pedro está refletindo como será a próxima noite. Jesus acaba de pregar. A Bíblia diz que quando acabou de falar, aleluia, enquanto Jesus está falando, Pedro está esperando. Enquanto a multidão está sendo alimentada, Pedro está esperando. Enquanto as pessoas estão se degustando das palavras de Jesus, Pedro está esperando. Há um tempo de espera. Há um tempo de espera. Aleluia. Sabe o que é importante? É que ele está esperando perto de Jesus. Sabe o que é importante? Ele não está esperando em casa, frustrado, decepcionado, chorando. Ele está esperando perto de Jesus. Sabe o que é mais importante? Ele está esperando, ouvindo o que Jesus está falando. Aleluia. Aleluia. Jesus está resolvendo o problema dele, ele está esperando, mas Jesus está ali. Você está esperando, mas Jesus está. Você está esperando, mas Jesus está falando. Você está esperando, mas você está ouvindo a voz do Mestre. Então espere, porque Jesus vai acabar de falar com a multidão. E quando Jesus acaba de falar com a multidão, Jesus acabando, quando acabou de falar, disse a Pedro. Isso me encanta em Jesus, e Lucas relata isso algumas vezes. Capítulo 8, Lucas relata isso. Uma multidão que quer ver Jesus, e Jesus se importa com a multidão. Mas de repente Jesus tira o olhar da multidão e fala com um só homem, com uma só pessoa. Porque Jesus fala com a multidão, mas Jesus não perde a individualidade. Vou ser bem redundante. Ele não perde a individualidade do indivíduo que está na multidão. Você pode estar no meio da multidão, mas Jesus sabe quem é você. Ele sabe a sua necessidade. E tem hora que ele para de falar com a multidão. Aí quando ele para de falar com a multidão, ele se vira para Pedro e diz: leve o barco para um lugar mais profundo. Aleluia. Sempre ao falar com a multidão, a gente consegue com Jesus a profundidade necessária. Mas quando ele encerra a fala com a multidão, ele se vira para Pedro e diz: agora é com você. Com você eu quero te levar em águas mais profundas. Com você não é da praia que eu vou falar. Com você eu quero te levar ao largo do mar. Leva o barco de novo para águas profundas. Ramandala gasuya balandala baixo. Amandala gasturia dele halabashai.
Quem sabe o barco já está na praia, Jesus já entrou no seu barco e ele diz: leve o barco para a água, aleluia. Mas eu quero lhe dizer esta noite que Jesus está te dizendo: vamos para águas profundas. É em águas profundas que eu quero te mostrar coisas grandes, é em águas profundas que eu quero te revelar aquilo que você não consegue entender no meio da multidão. É em águas profundas que eu quero falar só com você, falar com a multidão. Pode ser em águas rasas, mas falar com o indivíduo tem que ser em águas profundas. Alemão, para mandar lá. Aí Pedro leva o barco. Quando chega nas águas profundas, Jesus diz: lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Em águas profundas, Deus diz: no meio da multidão, está todo mundo só ouvindo. Mas sozinho com Pedro em águas profundas, Jesus disse: deixa eu ver a tua atitude. Lance as vossas redes. Com certeza Jesus sabia do que eles tinham enfrentado, porque Jesus viu, como eu disse, aquela hora da manhã, eles lavando redes, algo incomum. Aí Jesus disse: lance as redes. Pedro disse: Senhor, fizemos isso a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer de novo. Sabe o que me encanta em Jesus? É que a gente faz, não dá certo. Não é porque a gente fez errado, a gente fez certo, no lugar certo. Eu tenho certeza que Pedro levou o barco para o mesmo lugar que ele esteve a noite toda. E a noite toda ele não pescou nada. Ele estava fazendo certo. Tem hora que a gente faz e não tem resultados, não é porque fez errado, a gente fez certo. Aí Jesus fala para Pedro: faz de novo. Senhor, mas eu já fiz a noite toda, não deu certo. Aí eu imagino, sabe quando a gente olha a pessoa com aquele olhar assim de, fala mais. Aí Pedro diz: mas por que tu mandas? Mas por que tu mandas? Aleluia, aleluia. Quando a gente faz e faz certo, as coisas podem não acontecer. Mas quando Jesus manda, quando Jesus manda, pode lançar a rede porque tem peixe. Pode lançar a rede porque tem peixe, aleluia. Mais tarde, dias depois, meses depois talvez mais de ano depois, um dia eles perguntaram: por que Jesus não paga imposto? Aí Pedro chegou para Jesus e disse: eles estão questionando a gente pagar imposto ou não. Aí Jesus disse para Pedro: de quem que eles cobram os impostos? Dos de casa ou dos de fora? Aí Pedro respondeu: é dos de fora. Jesus disse: a gente é de casa. Mas para que eles parem de falar, vai em tal lugar, jogue o anzol, você vai pescar um peixe, e quando o peixe vier, você vai tirar o que tem para pagar para mim, para você, da boca do peixe. Pedro nem questionou, nem se fosse eu falar: mas eu tenho certeza que vai ter peixe lá, com dinheiro na boca. Pedro nem questionou. Por quê? Porque Pedro sabia, quando Jesus fala assim: lança a rede, pode lançar, porque é o Jesus que manda lançar a rede, faz o peixe vir ao encontro da rede. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Pode não ter dado certo até hoje, mas hoje Jesus está dizendo: faz de novo, aleluia. Mas eu já fiz, então agora faz, porque Jesus está mandando. Eu já fiz da forma certa, do jeito certo, agora faz de novo, da forma certa, do mesmo jeito, do jeito certo, do mesmo jeito, mas sobre a palavra de Jesus. Sobre a palavra de Jesus. A Bíblia diz que eles lançaram a rede e foram tantos peixes, aleluia, que eles não conseguiram arrastar a rede sozinhos. Aí eles dão um sinal para os que estão na praia. Eles dão um sinal.
Sabe o que o texto me faz entender? Que quando Jesus manda Pedro levar o barco para águas mais profundas, alguns ficam de longe espiando, como que dizendo: será o que vai acontecer? Pedro está voltando para o lugar da pedra. Pedro está voltando para o lugar onde a gente foi frustrado. É assim, quando a gente volta para o lugar onde a gente já foi frustrado, sempre tem gente observando. E eles ficam observando o que está acontecendo. Mas sabe o que me encanta? É que quando a bênção vem até para os observadores. Aí Pedro dá sinal para os observadores, dizendo: vem, vem. E eles vão, entram no barco. Aleluia. Deixa eu dizer uma palavra profética para a Regional Barreiro. Serão tantos peixes que a gente vai ter que acenar até para quem está só observando e dizer: vem ajudar, vem ajudar. Tem peixe para o seu barco também. Tem peixe para você também, porque a gente está fazendo aquilo que Jesus mandou. Tem peixe para o seu barco também. E a Bíblia diz que foram tantos peixes que quase que todos os barcos foram a pique. Quase que todos os barcos afundaram. Pedro sentiu tanto temor diante daquilo que quando chegou na praia, ele fala com Jesus: não fique perto de mim, eu sou pecador. Eu não sou digno de ti. Pedro tem a verdadeira atitude de quem encontra com Jesus: reconhecer os seus próprios pecados, não apontar o pecado do outro, reconhecer os seus próprios erros. Ele diz: não. E Jesus fala: eu vou fazer de você pescador de homem. Jesus está dizendo assim: essa foi sua última pesca. Esta foi sua última pesca, Pedro. A partir de hoje as coisas serão diferentes. A prova é que Pedro tentou pescar depois. Está lá em João capítulo 21. Não deu certo. Porque a partir daquele momento Jesus mudava o contexto da vida de Pedro. A partir daquele momento não adiantava mais Pedro ir para o mar. Porque Jesus estava estabelecendo um novo tempo, um novo momento, uma nova história para a vida de Pedro. E Jesus diz: você vai ser pescador de homens, vem me seguir. Aí o texto, o último versículo que lemos, me chama muita atenção. E arrastando eles os barcos sobre a areia. Sabe o que acontecia com os pescadores? Como eu disse, a gente sabe. Pela manhã a maré fica baixa, à tarde a maré sobe. Então quando eles voltavam da pesca, eles puxavam o barco até um determinado lugar onde ele ficava preso na areia. Mas era um lugar onde à noite, quando a maré subia, o barco se soltava. E eles podiam voltar para pescar. Nesse dia não. Nesse dia Jesus falou: a história de vocês a partir de hoje vai ser outra. Vocês serão pescadores de homens. Porque quem tem um encontro com Jesus e quem vem em águas profundas com Jesus nunca mais volta o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Aí eles arrastaram o barco sobre a areia. Eu imagino que quando chegou no lugar onde o barco sempre ficava, alguns amigos de Pedro disseram: pronto. Pedro disse: não, puxa o barco mais para fora. Arraste o barco sobre a areia, porque nós não vamos voltar a pescar hoje à noite. Pedro: mas é aqui que o barco tem que ficar, para a maré alta levantar o barco. Ele diz: não, puxa o barco sobre a areia. Puxe o barco sobre a areia. Aleluia. Sabe qual é o problema de muita gente que encontra com Jesus? É porque não quer puxar o barco sobre a areia. Quer deixar o barco no lugar onde ele vai poder voltar e pescar. Jesus já falou que ele não vai ser mais pescador. Mas ele diz: quem sabe, né? Quem sabe? Vamos deixar aqui, porque se não der certo, se a vida com Deus não der certo, se a vida em seguir Jesus não der certo, a gente tem o plano B. Ei, não existe plano B com Jesus. Não existe plano B com Jesus. Arraste o barco sobre a areia. Arraste o barco sobre a areia. Leve o barco para além do lugar de costume. Diga para aqueles que estão contigo: o barco hoje vai para fora do mar. A maré não vai alcançar mais o barco, porque nunca mais eu precisarei dele. Você pode ficar de pé no seu lugar, pode?
arrastando eles o barco sobre a areia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Quando Deus pôs esta palavra no meu coração agora à noite, o Senhor me disse: tem pessoas entre nós nesta noite que precisam retomar. Tenho convicção disso. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam retomar. Arrastar o barco sobre a areia e retomar. Aleluia. Aleluia. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Sabe por que não está dando certo? Porque você tem que retomar. Sabe por que não está dando certo? Porque você tem que arrastar o barco sobre a areia hoje. Sabe por que não está dando certo? Porque não está debaixo da ordem de Jesus. Não estava. Mas a partir de hoje está. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Alamandara basúria derecandora mandara bagai. Eu tenho certeza que tem gente que veio aqui nesta noite que tem que retomar. Alamandúria valabasúria baganjure mandala barandara bagai. Prenda magachai andure halabasúria. Alamasure kendora mandala gachai. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam voltar para Jesus. Pararam na caminhada cristã e precisam voltar para Jesus. Se você vier aqui à frente para voltar para Jesus, dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. E você vai retomar a sua caminhada. Jesus vai voltar a fazer na sua vida coisas que você já não via há muito tempo. Ele pode fazer de novo. Ele faz de novo. Aleluia, aleluia. Esta é uma noite de arrastar o barco sobre a areia, tirar o barco do lugar de costume e arrastá-lo, dizendo: a gente não vai precisar mais desse barco. Ore manda lá baixando pra a basúria dele que adora mandar lá. Aleluia. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Aleluia. Eu vou repetir, quem estiver aqui à frente voltando para Jesus, dê um sinal com a sua mão para a gente orar para você. Aleluia! Aleluia! Você não tem motivos. Aleluia! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou. Você pode adorar. Você pode adorar o nome do Senhor. a Ele. A Ele. A honra e o louvor. Aleluia. 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 Você pode adorar, pode. Você pode exaltar, pode glorificar o nome de Jesus. É uma noite de arrastar os barcos sobre a areia. Tire o barco da praia. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Aleluia. Mas não adoro pelo que ele faz. aleluia. Nem menos por pensar que ele
pode dizer: eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Ainda que não haja motivos, o que você vai fazer? Eu vou simplesmente, eu vou. Erga a tua voz, erga a tua voz e cante: bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só a Ele, a Ele a Ele. A noite de frustração foi só uma oportunidade para Jesus. A noite de frustração é só o que Jesus esperava. Foi só para você se aproximar. Foi só para Ele entrar no barco. Senhor, para sempre. Você pode dizer, você pode exaltar ao Senhor dizendo: se Ele der e Ele tomar, bendito seja o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele pode erguer as suas mãos aos céus, pode. Erga as suas mãos. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Obrigado pelo teu falar conosco. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade para conosco. Deus, obrigado pela noite de frustração. Porque senão nós não conheceríamos tão de perto. Senão nós não navegaríamos em águas tão profundas. Aqui à frente estão os teus filhos e filhas, Senhor, que reconhecem que precisam retomar, que reconhecem que precisam arrastar o barco sobre a areia. Em nome de Jesus. Tu conheces as necessidades de cada um deles. Tu conheces o coração dele, o coração dela, Senhor. Tu sabes o tempo que ele está vivendo, que ela está vivendo. Deus, em nome de Jesus, eu quero suplicar a tua graça sobre os teus filhos. Como servo do Senhor, como igreja do Senhor, com as mãos estendidas sobre esses que aqui à frente estão, nós ministramos sobre eles a tua graça. Tu conheces de perto, Senhor. Tu conheces a intimidade de cada um, o coração de cada um, a profundidade de cada um. E eu creio que esta noite, Deus, é uma noite de mudanças, uma noite de transformação. Derrame sobre eles a tua graça, derrame sobre eles o teu Espírito, em nome de Jesus. A
atue na vida deles e produza uma transformação agora, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te exaltamos porque o Senhor nos ouve. Nós te exaltamos porque o Senhor está conosco. Derrame a tua graça sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.